Vamos ver hoje outro texto que causa polêmica, que causa controvérsia entre os teólogos, entre os diversos teólogos, aqueles que creem na imortalidade natural da alma e aqueles que creem, como nós, adventistas do sétimo dia, na imortalidade condicional da alma, ou seja, da mortalidade natural da alma. Vamos ver o texto de Apocalipse, Apocalipse 6, os versos 9 a 11, um texto difícil, a abertura do quinto selo. E lá diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Bem, irmãos, aí tem uma cena vívida, uma cena impactante, o altar. Esse altar, irmãos, era o altar do sacrifício, o altar do holocausto. Aquele que ficava no pátio do tabernáculo, no pátio do tabernáculo do deserto. E por que é que tem o sangue? O sangue é porque nesse altar é que era espargido nas pontas o sangue, e esse sangue também respingava na base do altar. Bem, primeiro vejam almas viventes, as almas daqueles. Que é essa alma? Essa alma é psique. Psique, o ser vivente, a pessoa. Se você olhar lá no livro de Atos, você vai ver que houve uma pregação que 3.000 pessoas foram batizadas. E noutra tradução diz assim, 3.000 almas foram batizadas. Portanto, essas almas não eram almas desencarnadas, mas eram pessoas, eram figuras de pessoas, sob o altar do sacrifício. Mas ainda, o que era esse sangue? Esse sangue era o sangue dos mártires, o sangue daqueles que foram mortos ao longo da história por professarem a fé no Senhor Jesus. Foram mortos no Império Romano, na Roma Imperial, e foram mortos na Roma Papal. Isso até que se cumpriu aquele tempo, 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo da profecia, que terminou em 1798. As almas sob o altar são simbólicas. Simbolizam aqueles que foram mortos. Os mártires não estariam felizes no céu. Veja, irmãos, porque se os mártires estivessem no céu, os mártires, nós cremos, estão salvos, mas se eles já estivessem no céu, eles estariam felizes. Eles não estariam clamando por vingança. Eles não estariam clamando por justiça. Eles estariam desfrutando as bênçãos da salvação e não tristes, entristecidos, vingativos. Portanto, irmãos, isso é simbólico. As visões de João, no Apocalipse, elas são simbólicas. Veja o texto da nossa lição da Escola Sabatina na página 103. Além disso, é importante lembrar que João não recebeu uma visão do céu como ele realmente é. Lá não há cavalos nas cores branca, vermelha, preta e amarela, com cavaleiros de aspecto de guerreiro. Jesus não aparece na forma de um cordeiro como tendo sido morto. Os 4 seres viventes não representam criaturas aladas, reais, com características animais citadas. De igual modo, não há almas debaixo do altar no céu. Toda a cena consiste de uma representação pictórica e simbólica. Esse está no Comentário Bíblico Adventista, no volume 7, na página 861. Veja, irmãos, era uma representação. As descrições de João, as descrições da nova terra, ruas de ouro, portas de pedras preciosas, fundações de pedras preciosas, isso tudo, irmãos, é da maneira que João via. Não quer dizer que é exatamente assim. Era a melhor maneira que ele tinha para descrever, assim como foi a melhor maneira que ele teve para descrever essa visão
do altar do sacrifício e com pessoas viventes, seres viventes, almas viventes, sob o altar. Mas veja, irmãos, continua. A cena do Apocalipse no quinto selo é apenas uma forma vívida de retratar o fato de que havia mártires que tinham sido mortos em nome da fé e obediência em Deus. Sim, irmãos, houve mártires ao longo da história, muitos, milhares de mártires ao longo da história, e ainda haverá outros mártires. Por isso que diz assim, até que se complete o número. Mas veja lá, vamos ao verso 15. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. O que é uma vestidura branca? O que significa na Bíblia uma vestidura branca? Vestidura branca é a justiça de Cristo, é a vitória. A eles foram dados, a esses mártires foram dados a justiça de Cristo, a vitória contra o mal. Veja Apocalipse 3, 5. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. O Senhor Jesus falando no Apocalipse. Aqueles que vencerem vão receber vestiduras brancas, e seus nomes vão permanecer no livro da vida. Isso quer dizer, eles vão ter a vida eterna. Mas por que agora eles tinham que repousar ainda por um pouco de tempo? Repousar até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Repousar, aguardar os tempos de Deus. O que é repousar, irmãos? O que a Bíblia fala sobre a morte? A morte é um repouso, é um sono. E agora, então, esses mártires que estão salvos, estão ainda aguardando o tempo de Deus, aguardando a segunda vinda. E mais ainda, irmão, na profecia, diz ainda que ia haver mais ainda do que aqueles, até que se completassem o número dos conservos, daqueles que ainda vão morrer ainda, por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, 12, veja o que Jesus diz. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. A atribuição, irmãos, a cada um não vai ser dada antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Sejam eles ímpios ou sejam eles santos, sejam eles salvos, justificados. Já estão justificados, mas estão aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele disse que vem logo. Esse vem logo, irmãos, às vezes nós ficamos muito impressionados com isso. Vem logo, e nós já estudamos semana passada sobre a escatologia pessoal e a escatologia global. Quando o Senhor diz que vem logo, ele está falando para o mundo. Vou vir logo, vou voltar da maneira nos céus. Mas ele diz também para cada um, eu vou voltar quando você descansar, quando você morreu. Para quando você morrer, eu já voltei para você. O Senhor vem logo. Ele diz assim, escutem, venha logo, eu venho logo. Portanto, estejam preparados. Preparados individualmente para a vinda do Senhor Jesus silenciosa na sua morte. A morte de cada um. Ou preparados para a vinda gloriosa do Senhor Jesus nas nuvens do céu, se nós estivermos vivos. Que Deus nos abençoe e que a gente possa entender que essas almas debaixo do altar representam aqueles que foram mortos, os martirizados por conta do amor e da fé e da fidelidade ao Senhor Jesus.